São Silvestre I, uma figura marcante que deixou sua marca na história da Igreja Católica. Nascido em Roma no ano 280, assumiu o papado em 314, período em que o imperador Constantino I encerrou a perseguição aos cristãos, inaugurando uma era de paz na Igreja. O reinado de São Silvestre I se estendeu até o último dia de 335, e sua influência foi fundamental durante esse tempo de transição. Diferentemente de muitos outros santos, São Silvestre I não experimentou martírio, mas isso não diminuiu sua importância. Foi um dos primeiros a ser canonizado sem ter enfrentado tal sofrimento, o que destaca sua relevância e as contribuições que trouxe para a Igreja durante um período crucial. Seu legado perdura até os dias atuais, sendo lembrado e celebrado anualmente em 31 de dezembro. O contexto histórico em que São Silvestre I viveu é fascinante. O imperador Constantino I, ao pôr fim à perseguição aos cristãos, iniciou uma fase de transformação para a Igreja. O reinado de São Silvestre I coincidiu com essa transição, e sua liderança desempenhou um papel crucial na consolidação da paz e estabilidade. Sua atuação não se limitou apenas aos aspectos religiosos, mas também teve impactos sociopolíticos significativos. Ao refletir sobre a vida e o legado de São Silvestre I, é possível perceber como sua trajetória influenciou não apenas a Igreja, mas também a sociedade da época. Sua canonização, mesmo sem ter enfrentado o martírio, destaca a relevância de suas ações e a devoção que inspirou. A comemoração anual em 31 de dezembro não é apenas um evento religioso, mas uma oportunidade de lembrar e celebrar a contribuição desse Papa para a história cristã. Assim, São Silvestre se torna mais do que uma figura histórica, ele se transforma em um símbolo de liderança, paz e resiliência em tempos desafiadores. Sua vida e legado ecoam através dos séculos, lembrando-nos da importância de valores como tolerância, compaixão e perseverança. Ao celebrar São Silvestre, conectamo-nos não apenas com o passado, mas também com lições atemporais que continuam a inspirar e guiar aqueles que buscam um caminho de paz e benevolência. O legado de São Silvestre I vai além das fronteiras do papado. Durante seu pontificado, ele enviou emissários para presidir ao Sínodo de Arles em 314 e ao Primeiro Concílio de Nicéia em 325, ambos convocados por Constantino, o imperador que encerrou a perseguição aos cristãos. A ausência de Silvestre nestes eventos tem sido motivo de debate, provavelmente devido a seu estado de saúde na época. Enquanto líder da Igreja, São Silvestre I desempenhou um papel fundamental na consolidação da autoridade eclesiástica. Seu pontificado testemunhou a construção de alguns dos primeiros monumentos cristãos, como a imponente Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, e as primitivas basílicas de Roma, entre elas a São João de Latrão e São Pedro. Essas estruturas não apenas representam marcos arquitetônicos, mas também simbolizam a consolidação da fé cristã e a expansão de sua influência. O contexto histórico de São Silvestre se entrelaça com a conversão de Constantino, que muitos atribuem a uma visão que teve antes da Batalha da Ponte de Milvius em 312. No entanto, a tradição medieval apresenta uma narrativa intrigante sobre a cura de Constantino da lepra. Segundo essa versão, Silvestre teria realizado o batismo por imersão numa piscina, resultando na cura imediata do imperador. No entanto, é importante notar que essa narrativa carece de fundamentos históricos sólidos, pois registros indicam que Constantino foi batizado por Eusébio, bispo de Nicomédia, ao fim de sua vida, com a intenção de obter perdão por seus pecados. Ao mergulharmos na vida de São Silvestre I, percebemos não apenas sua influência no cenário religioso, mas também sua contribuição para eventos cruciais da história cristã. Sua liderança durante a consolidação da autoridade eclesiástica e a construção de monumentos sagrados ecoam através dos séculos. Além disso, a conexão com a conversão de Constantino adiciona uma camada intrigante à narrativa, ressaltando a interseção entre a esfera religiosa e a política na antiguidade. Assim, ao refletirmos sobre São Silvestre I, somos levados a compreender não apenas sua importância histórica, mas também a complexidade e a riqueza das interações entre líderes religiosos e figuras políticas na formação da cristandade. A comemoração anual em 31 de dezembro não apenas celebra um ponto no calendário, mas nos convida a explorar as profundezas da história e da fé que moldaram o curso da humanidade. A figura de São Silvestre I desvenda-se ao lado de um imperador notável, culto e ousado como Constantino. Nessa relação, Silvestre não apenas serviu, mas, de certa forma, foi também servido pelo imperador, que encontrava na simplicidade e humanidade do Papa uma fonte de inspiração. Constantino, mais do que um governante, assumiu em alguns momentos o papel de um verdadeiro bispo da Igreja, especialmente no Oriente, onde recebeu a designação significativa de apóstolo, que significa igual aos apóstolos.
Essa colaboração única entre o líder da igreja e o imperador destaca-se não apenas pela influência de Silvestre no cenário religioso, mas também pela atuação peculiar de Constantino como defensor e propagador do cristianismo. A designação de apóstolo não é apenas um título, é um reflexo da relação simbiótica entre a esfera religiosa e a política na época. A trajetória de São Silvestre I nos leva a questionar o papel dos líderes religiosos e políticos e como suas interações moldaram o curso da história. A figura do Papa, ao lado de um imperador que desafiou as normas de seu tempo, ressalta a complexidade dessas relações e como, por vezes, líderes se complementam, influenciando não apenas o desenvolvimento da Igreja, mas também a própria disseminação do cristianismo. Ao mergulharmos na história, somos convidados a refletir sobre a dualidade dessas personalidades e como suas ações reverberam até os dias de hoje. A designação de apóstolo ecoa como um testemunho do impacto duradouro dessa parceria. O legado de São Silvestre não se restringe apenas às realizações pontuais, mas também à sua capacidade de influenciar e ser influenciado, destacando a riqueza das relações humanas e como estas moldam o curso da fé e da sociedade. Portanto, ao celebrarmos São Silvestre em 31 de dezembro, não estamos apenas recordando um evento histórico, estamos nos conectando com uma narrativa que transcende o tempo, convidando-nos a explorar as complexidades das relações entre liderança, fé e humanidade. Este é um convite para contemplar não apenas o passado, mas também as lições atemporais que essa história nos oferece sobre colaboração, compreensão e a influência mútua entre aqueles que moldam o destino de comunidades e civilizações. Na dinâmica complexa entre a Igreja e o Império, São Silvestre encontrou-se ao lado de um imperador marcante, Constantino. No entanto, essa parceria não estava isenta de desafios, especialmente quando se tratava das relações entre o poder espiritual e o secular. Constantino, ainda influenciado por uma mentalidade pagã, via a si mesmo como o bispo dos bispos, acima até mesmo dos líderes religiosos, intervindo nos assuntos eclesiásticos de maneira inevitável. Essa tensão entre o poder imperial e o eclesiástico revela uma complexidade intrínseca às relações entre o trono e o altar na época. Constantino, embora tenha sido um defensor notável do cristianismo, ainda carregava consigo resquícios de uma mentalidade pré-cristã. Sua intervenção nos assuntos internos da Igreja reflete a dificuldade de compreensão e aceitação de um poder espiritual que transcende o civil e o político. Ao explorarmos essa faceta da história, somos levados a refletir sobre as tensões contemporâneas entre o poder secular e o religioso. A figura de Constantino, mesmo sendo um líder que desempenhou um papel crucial na transição para uma era de tolerância religiosa, ilustra como as mentalidades e as crenças podem coexistir, por vezes, de maneira conflituosa. A incapacidade de Constantino de compreender totalmente o poder espiritual destaca a lacuna entre os dois domínios. Essa narrativa nos desafia a considerar como lidamos com as diferenças de poder e crença em nossas sociedades modernas. A história de São Silvestre e Constantino não é apenas um relato do passado, é um espelho que nos convida a examinar nossas próprias relações entre poder político e espiritual, reconhecendo as complexidades e desafios que surgem quando esses domínios se entrelaçam. Ao celebrarmos São Silvestre em 31 de dezembro, não estamos apenas homenageando um líder religioso do passado, mas também nos conectando com questões perenes sobre a interseção entre o poder temporal e o espiritual. Este é um convite para uma reflexão profunda sobre como equilibramos e compreendemos esses aspectos fundamentais da sociedade, buscando, assim, um entendimento mais profundo das dinâmicas que moldam nossas vidas e comunidades. Na intrincada dança entre a Igreja e o Império, São Silvestre emerge como uma figura singular. Sua simplicidade, talvez, tenha sido a chave para equilibrar as delicadas relações com Constantino. Num período em que a megalomania imperial poderia ter desencadeado atritos, a modéstia de Silvestre revela-se como uma virtude crucial. Em contraste com um papa mais exigente, que poderia ter inflamado a vaidade de Constantino e perdido sua proteção, Silvestre optou pela prudência. A memória ainda fresca dos horrores da perseguição sob o reinado de Diocleciano pairava sobre a Igreja. Silvestre testemunha direta desses tempos sombrios que ameaçaram subverter completamente a fé cristã, escolheu agradecer pelo dom inesperado da proteção imperial. Sua postura moderada e ação prudente refletem não apenas a astúcia política, mas também uma compreensão profunda da realidade da Igreja naquele momento. Ao refletirmos sobre essa escolha, somos levados a questionar o papel da humildade e da adaptação em contextos desafiadores. A atitude de São Silvestre não foi apenas um ato de sobrevivência, mas uma expressão de sabedoria diante de um cenário complexo. Sua gratidão pela proteção imperial, vista por alguns como um gesto pragmático, pode também ser interpretada como uma estratégia sutil para garantir a estabilidade e a segurança da comunidade cristã.
Ao celebrarmos São Silvestre não estamos apenas recordando eventos históricos distantes, estamos sendo convidados a ponderar sobre as virtudes atemporais que moldam líderes em momentos cruciais. A simplicidade e a prudência de Silvestre ecoam como lições valiosas, especialmente quando confrontados com desafios que exigem equilíbrio entre princípios e sobrevivência. É uma história que ressoa não apenas nos corredores do Vaticano, mas em nossa própria jornada diante das complexidades da vida e das decisões que moldam nosso caminho. Assim, ao explorar o legado de São Silvestre somos convidados a considerar como a moderação e a gratidão podem ser poderosas ferramentas na construção de pontes entre diferentes esferas de poder e crença. Este não é apenas um capítulo na história, mas uma narrativa viva que nos desafia a buscar sabedoria e humildade em meio às intricadas danças da vida. No tumultuado cenário do Império Romano, Constantino, o imperador que encerrou a perseguição aos cristãos, encontrou-se diante de um desafio monumental: como manter a paz num império ameaçado por divisões ideológicas na Igreja. A medida que ele adotou, embora possa ser vista como exorbitante, foi impulsionada pelo desejo de assegurar a estabilidade em meio às controvérsias internas. A questão do donatismo, apesar de já ter sido condenada no pontificado anterior, ressurgiu em 316, provocando uma intervenção direta de Constantino. O desejo do imperador de resolver esse conflito evidencia não apenas sua ingerência nos assuntos eclesiásticos, mas também a preocupação legítima com a coesão do império. A paz imperial estava intrinsecamente ligada à unidade da Igreja, e Constantino agiu para proteger essa estabilidade. A medida exorbitante de Constantino pode ser interpretada como um esforço desmedido para manter a ordem, um preço talvez alto a pagar pela paz. No entanto, ao examinarmos esse episódio, somos levados a uma reflexão mais profunda sobre os desafios enfrentados por líderes em momentos críticos. A gestão de dissensões ideológicas, especialmente em questões de fé, exigia medidas extraordinárias, e Constantino se viu compelido a intervir para evitar uma potencial fragmentação do império. Essa narrativa nos instiga a considerar as complexidades envolvidas quando o poder secular se entrelaça com questões religiosas. Constantino, em sua busca pela paz, talvez tenha ultrapassado limites, mas o fez diante da urgência de preservar a estabilidade do império. Isso nos convida a refletir sobre como líderes contemporâneos equilibram a necessidade de manter a ordem com o respeito à autonomia das instituições religiosas. Ao mergulhar nessa história, não estamos apenas observando eventos passados, estamos nos conectando com uma narrativa que ressoa em questões atuais. Como lidamos com dissensões ideológicas em nossa sociedade? Até que ponto o poder secular deve se envolver em questões religiosas para preservar a harmonia? São indagações que ecoam através dos séculos, convidando-nos a refletir sobre os desafios universais enfrentados por líderes enquanto buscam equilibrar a estabilidade do Estado e a diversidade de crenças. 2 anos se passaram, e uma nova agitação doutrinária, mais perigosa, afligiu a cristandade. Tudo começou com as palavras de Ario, um sacerdote alexandrino que desafiava a divindade da segunda pessoa e, por conseguinte, o mistério da Santíssima Trindade. Constantino, ciente do tumulto doutrinário, convocou novamente os bispos do império para resolverem a questão. Nesse contexto, o Papa, conhecido por sua sabedoria e discernimento, consentiu e enviou como seus representantes Ósio, bispo de Córdoba, acompanhado por 2 presbíteros. Sabe-se, pelos relatos do Liber Pontificalis, de Eusébio e de Santo Atanásio, que o Papa, na sua posição suprema, optou por não se envolver diretamente nas disputas. Ele reservou-se à aprovação do veredito final, escolhendo a figura respeitável de Ósio para representar a autoridade papal. Essa decisão, por um lado, reflete a prudência de São Silvestre mas também revela a delicada dança entre a Igreja e o Império. O contexto da controvérsia ariana nos permite vislumbrar não apenas as complexidades teológicas, mas também as nuances políticas envolvidas. O Papa, ao concordar com a convocação do concílio, demonstrou a necessidade de enfrentar as questões doutrinárias, mas também precisava equilibrar essa ação com a autonomia e respeito pela autoridade eclesiástica. Ao enviar Ósio como representante, Silvestre buscava não apenas resolver a controvérsia, mas também manter uma postura de independência frente ao imperador. Esta é uma história que transcende os séculos, convocando-nos a refletir sobre como lidamos com questões teológicas e políticas em nosso tempo. O equilíbrio entre a fidelidade à fé e a consideração pelos limites da autoridade secular permanece como um desafio contínuo. Ao celebrarmos São Silvestre somos convidados não apenas a relembrar os eventos históricos, mas a considerar como as lições dessa época ressoam em nossas próprias vidas e comunidades.
Portanto, ao explorarmos esse capítulo, nos deparamos não apenas com debates teológicos, mas com uma narrativa que revela a complexidade das relações entre o poder eclesiástico e secular. A história de São Silvestre I nos desafia a contemplar como lidamos com dissensões e como equilibramos a fidelidade à nossa fé com a necessidade de manter a coesão em meio às complexidades do mundo que nos cerca. A virada decisiva na controvérsia ariana ocorreu no ano 325, marcando o primeiro concílio ecumênico realizado em Niceia. Mais de 300 bispos se reuniram, com o imperador Constantino presidindo em um lugar de honra. Este concílio histórico não apenas simbolizou a unidade da Igreja, mas também delineou uma posição clara sobre a divindade de Cristo. Os padres conciliares, guiados pela vigorosa defesa de Santo Atanásio, bispo de Alexandria, não hesitaram em afirmar a doutrina recebida dos apóstolos. A heresia de Ario, que questionava a divindade de Cristo, foi condenada sem ambiguidades. O resultado desse concílio monumental foi a formulação do símbolo niceno, mais conhecido como Credo Niceno, uma declaração que fundamentava a ortodoxia trinitária. Nesse contexto crucial, São Silvestre I desempenhou um papel significativo. Enquanto o concílio tomava decisões fundamentais, o Papa, mesmo ausente fisicamente, ratificou o Credo Niceno, consolidando assim a posição ortodoxa da Igreja sobre a natureza divina de Cristo. Essa ratificação não foi apenas um ato cerimonial, foi uma afirmação do papel do Papa na preservação da fé e da unidade da Igreja. Ao contemplarmos esse momento, somos desafiados a considerar a importância dos concílios ecumênicos na formação da teologia cristã. Niceia não foi apenas uma reunião de líderes, foi um ponto de virada na história da Igreja, solidificando doutrinas fundamentais. A conexão entre a ortodoxia trinitária e a ratificação papal ressalta a interdependência entre a liderança eclesiástica e o reconhecimento da verdadeira fé. A celebração de São Silvestre não se limita apenas à sua figura histórica, mas representa a preservação da fé em momentos críticos. Este é um convite à reflexão sobre como enfrentamos desafios teológicos em nossas vidas. Assim como os líderes do passado se uniram para afirmar a verdade, somos chamados a buscar uma compreensão mais profunda de nossa própria fé e a fortalecer a unidade na diversidade que caracteriza a comunidade cristã. O Credo Niceno, ratificado por São Silvestre I, ressoa não apenas como uma formulação teológica, mas como um testemunho duradouro da busca pela verdade e da preservação da fé que transcende os séculos. O desfecho do pontificado de São Silvestre testemunhou o triunfo da fé ortodoxa e a consolidação da união da Igreja. Constantino, satisfeito com a resolução da controvérsia ariana no Concílio de Niceia, embarca no ano seguinte para as margens do Bósforo. Em 330, testemunhamos a grandiosa inauguração de Constantinopla, a nova capital do Império Romano. Constantino, reconhecendo a importância estratégica de Constantinopla, concebeu essa cidade como um eixo nevrálgico entre o Oriente e o Ocidente. O brilho de Bizâncio, como seria conhecida, ecoou através dos séculos, tornando-se um centro de cultura, comércio e influência. A cidade erguia-se como uma síntese da herança romana e das tradições orientais, marcando um capítulo significativo na história do Império Romano. No entanto, enquanto Constantinopla prosperava, o pontificado de São Silvestre I alcançava seu ocaso. O Papa testemunhou o nascimento dessa nova capital imperial, mas não viveu para ver plenamente a transformação que ela traria. Seu papel, entretanto, já estava gravado na história como aquele que, com sabedoria e moderação, guiou a Igreja durante um período crítico. Ao contemplarmos esse momento, somos convidados a refletir sobre a interconexão entre a fé cristã e os eventos geopolíticos. A inauguração de Constantinopla não apenas marcou uma mudança de poder e influência, mas também simbolizou a vitalidade da Igreja e sua capacidade de moldar e ser moldada pelo curso da história. A visão de Constantino de uma cidade que transcende as fronteiras geográficas moldou a trajetória do Império Romano e da cristandade. A celebração de São Silvestre não termina com sua morte, ela vive nas marcas que deixou na Igreja e na sua contribuição para a estabilidade religiosa. Ao olharmos para Constantinopla, não apenas vemos uma cidade majestosa, mas também a influência indelével do cristianismo na formação de civilizações. Esta é uma jornada que nos desafia a considerar como a fé e a história se entrelaçam, moldando não apenas impérios, mas também o tecido da nossa própria existência. Portanto, ao celebrarmos São Silvestre e a inauguração de Constantinopla, somos convidados a contemplar não apenas o passado, mas a compreender como os eventos e líderes da antiguidade continuam a inspirar e a influenciar a nossa jornada hoje. É uma história que transcende o tempo, nos instigando a explorar as interseções entre a fé, a cultura e os destinos que se entrelaçam em nossa busca por significado e propósito.
Nesse período crucial, ocorre a emblemática doação constantiniana, um gesto marcante em que o imperador Constantino entrega à igreja, representada por São Silvestre I, a Domus Faustae, conhecida como a Casa de Fausta, sua esposa. Esse local tornou-se o Palácio Imperial de Latrão, que, ao longo dos séculos, serviu como residência papal até o pontificado de Leão X. Junto ao palácio, Constantino vislumbrou a construção de uma grandiosa basílica de 5 naves. Essa majestosa estrutura foi dedicada a Cristo Salvador e, posteriormente, aos veneráveis São João Batista e São João Evangelista. Essa basílica, conhecida como São João de Latrão, não apenas se tornou a Catedral Episcopal de Roma, mas também testemunhou inúmeros eventos significativos ao longo da história da Igreja. É fascinante observar como, através da doação constantiniana, a esfera religiosa e a secular se entrelaçaram. O gesto de Constantino não foi apenas um ato de generosidade, foi um reconhecimento da importância da Igreja no tecido social e político do Império. A construção da basílica não era apenas um feito arquitetônico, era uma manifestação tangível da interseção entre a fé e o poder temporal. Além da Casa de Fausta e da grandiosa basílica, Constantino, mais tarde, estendeu sua doação para abranger a própria cidade. Esse ato simboliza não apenas a generosidade material, mas também a concessão de reconhecimento e influência à Igreja em Roma. A cidade tornou-se, assim, não apenas o centro do Império, mas também um ponto central na expansão do cristianismo. Ao refletirmos sobre a doação constantiniana, somos convidados a ponderar sobre a relação dinâmica entre o poder temporal e a influência eclesiástica. A generosidade do imperador não apenas moldou a paisagem física de Roma, mas também ecoou como um testemunho duradouro da complexa interação entre o sagrado e o secular. Isso nos desafia a considerar como, em nossa própria época, as instituições religiosas e políticas dialogam e moldam o curso da sociedade. Portanto, ao celebrarmos São Silvestre I, somos guiados por uma história que vai além das paredes da basílica e das doações imperiais. Esta é uma narrativa que fala sobre a interconexão entre a fé, a cidade e o poder, convidando-nos a refletir sobre como as escolhas do passado continuam a ressoar na nossa compreensão da religião, do Estado e da nossa própria identidade coletiva. Ao final de um longo pontificado, que se estendeu de 314 a 335, repleto de acontecimentos e marcado por transformações profundas na vida da Igreja, São Silvestre encerra sua jornada terrena. Sua partida ocorreu no último dia do ano de 335, uma data que, com o tempo, se tornaria um momento de veneração à sua memória. Ao refletirmos sobre esse período significativo, somos conduzidos a contemplar as mudanças e os desafios que moldaram o caminho da Igreja durante o pontificado de São Silvestre I. Desde os dias iniciais da liberdade religiosa até os concílios ecumênicos que definiram a ortodoxia trinitária, o Papa testemunhou e influenciou os destinos da comunidade cristã. Após sua morte, São Silvestre encontrou descanso no cemitério de Priscila, marcando o término de uma era e o início de sua veneração na memória da Igreja. Os anos se passaram, e no pontificado de Paulo I, 757-767, os restos mortais do venerável Papa foram trasladados para uma igreja erguida em sua honra. Essa transferência não foi apenas um ato cerimonial, foi uma manifestação da devoção duradoura à figura de São Silvestre I. Sua influência não se limitou aos eventos históricos que testemunhou, mas estendeu-se ao impacto contínuo que teve na fé e na identidade da Igreja. Enquanto celebramos a memória de São Silvestre no último dia do ano, somos convidados a conectar-nos com essa história, não como um relato distante, mas como parte integrante da nossa jornada espiritual. Seus feitos, sua moderação diante dos desafios, e sua contribuição para a estabilidade da fé ressoam como lições atemporais. Portanto, ao nos depararmos com a história de São Silvestre I, não estamos apenas honrando um líder do passado, estamos nos conectando com um legado que continua a moldar a trajetória da Igreja e a nossa compreensão do cristianismo. Seus restos mortais podem repousar em uma igreja construída em sua memória, mas sua influência transcende as paredes da edificação, ecoando como um convite para contemplarmos nosso próprio papel na construção da história da fé que compartilhamos. É uma jornada que nos desafia a não apenas recordar, mas a viver de acordo com os princípios e a sabedoria que personificaram a vida e o legado de São Silvestre I. À medida que exploramos a fascinante jornada de São Silvestre I, somos transportados por uma tapeçaria rica de eventos históricos e decisões cruciais que moldaram a trajetória da Igreja. Desde os primeiros dias da liberdade religiosa até os concílios ecumênicos que definiram a ortodoxia trinitária, testemunhamos não apenas um pontificado longo, mas um capítulo marcante na história do cristianismo. A doação constantiniana, gesto generoso de Constantino que entregou à Igreja a Casa de Fausta e a cidade de Roma, ressoa como um símbolo poderoso da interconexão entre o sagrado e o secular.
A construção da grandiosa Basílica de São João de Latrão, ao lado do Palácio Imperial, representa não apenas uma obra arquitetônica, mas a consolidação do papel influente da Igreja na sociedade. A culminação desse pontificado, entrelaçada com os eventos da inauguração de Constantinopla, revela a complexidade das relações entre o poder temporal e a influência eclesiástica. Constantinopla, como novo centro imperial, simboliza não apenas uma mudança geográfica, mas uma evolução cultural e religiosa que transcende fronteiras. Ao celebrarmos São Silvestre não estamos apenas olhando para o passado, estamos nos conectando com uma história que continua a pulsar em nossa experiência contemporânea. Seus feitos, sua moderação diante dos desafios e sua contribuição para a estabilidade da fé como lições atemporais, desafiando-nos a considerar nosso papel na construção da história da fé que compartilhamos. Assim como os restos mortais de São Silvestre foram trasladados para uma igreja erguida em sua memória, somos chamados a refletir sobre como nossas ações reverberam além do presente, moldando o curso da fé e da sociedade. O legado desse Papa não está confinado a uma época distante, mas vive em nossas escolhas, na forma como abordamos os desafios de nossa própria jornada espiritual. Portanto, ao fecharmos este vídeo, convido você a se conectar não apenas com a história de São Silvestre mas com a reflexão sobre como a interseção entre a fé e o mundo ao nosso redor continua a moldar e desafiar nossa compreensão do que significa ser parte de uma comunidade de fé. Que as lições desse pontificado longínquo possam inspirar-nos a ser agentes de mudança e construtores de um legado que transcende as fronteiras do tempo. Que a história de São Silvestre seja mais do que um relato, que seja um chamado para vivermos com sabedoria, moderação e dedicação à fé que carregamos.